Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de História. Peguem o livro de vocês na página 20 e acompanhem a leitura da professora. As vilas das Minas Gerais. As primeiras vilas da região das Minas foram Vila Rica, atual Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Vila Real, atual Sabará, São José del Rei, atual Tiradentes, Arraial do Tijuca, atual Diamantina, e Vila do Príncipe, atual Cerro. Vamos observar a primeira imagem, Centro Histórico do município de Cerro, Minas Gerais. À direita, a Igreja de Santa Rita, foto tirada em 2014. A segunda imagem, do lado direito, na legenda está dizendo que é a fachada de casas construída no período colonial em Sabará, em Minas Gerais. Esta foto foi retirada em 2015. Em geral, nessas vilas, o calçamento das ruas era feito de pedras e havia casas, chafarizes e muitas igrejas. A maioria das igrejas era decorada com ouro, madeiras nobres e obras de artistas. A fachada das casas mais modernas era composta de uma porta frontal e 2 janelas, enquanto os sobrados destinavam-se a moradias de familiares ricas. Então, madeiras nobres são madeiras raras, cara por sua beleza e durabilidade. Vamos agora para o exercício 2. O texto abaixo descreve as antigas moradias da vila de Ribeirão do Carmo, atual município de Mariana. Compare essas informações com os prédios das imagens assim. Na Vila do Carmo, o povoado constituía-se de simples ranchos de pau a pique, havendo um único sobrado com cobertura de telhas, chamado pomposamente de palácio, por servir de residência ao governador. Rancho é uma moradia simples, semelhante a uma cabana, e pau a pique é uma técnica de construção que usa madeira e barro. Então, se você for analisar esse texto com as imagens acima, há uma grande semelhança, né? Então, elas mudaram. Com o passar do tempo, as moradias das vilas mineradoras eram bem simples e agora elas tornaram-se maiores, né? Mais complexa com o passar do tempo. Elas mudaram totalmente o formato. Não são mais de pau a pique, né? Não são mais de madeira e barro. Então, tem muita diferença. Então, vocês irão responder a número 2 com essa observação, que as casas atualmente não são construídas mais de pau a pique, né? Não são madeira e barro mais. Agora, a página 21. A caminho das Minas e outras vilas. Acompanhe no livro. Na região das Minas, a maior parte dos moradores dedicava-se à exploração de ouro e pedras preciosas. Poucas pessoas cultivavam alimentos e criavam animais para abastecer as vilas, pois a atividade mineradora era mais lucrativa. Muitos produtos de que os moradores necessitavam eram trazidos por tropeiros, grupo de comerciantes que conduziam gado e tropas de mulas ou burros que transportavam as mercadorias, como ferro, trigo, sal, azeite, algodão, açúcar e remédios. As tropas tinham de 20 e 50 mulas ou burros e percorriam estradas estreitas. Muitos dos lugares onde os tropeiros descansavam deram origem às cidades. Sorocaba, no estado de São Paulo, e Ponta Grossa, no Paraná, são alguns exemplos. Surgiram cidades também em Minas Gerais e Goiás.
Capitania é a divisão das terras coloniais, que eram administradas por donatários. Vamos observar a gravura que está aqui à direita. Nós temos os tropeiros, né, que carregavam os produtos para os moradores que precisavam, né, por burros ou mulas. Então, era em média 20 a 50 mulas, né, que traziam, né, que transportavam essas mercadorias, como ferro, trigo, sal, azeite, algodão, açúcar e alguns remédios que os moradores precisavam ali das vilas. Atividade 3. Observe a gravura e leia a legenda. Onde está a legenda? Está logo abaixo da gravura. Quais elementos da imagem indicam que se trata de tropeiros? O que eles carregam? Se vocês observar, né, você consegue identificar que eles estão trazendo as mercadorias, né? Faz um carregamento em cima dos animais das mercadorias. Então, a tropa de mulas é o carregamento em cima dos animais, né? Os produtos que eles transportavam. Número 4. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual era a principal atividade comercial realizada pelos moradores na região das minas? Vamos lá no texto, no primeiro parágrafo, ó. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Então, você irá observar o primeiro parágrafo, faça a leitura novamente com calma e coloca qual era a principal atividade, né? Qual era a principal atividade dos mineradores que era realizada pelos moradores daquela região. Letra B. Por que os moradores das regiões mineradoras não produziam aquilo que se necessitavam? Explique. Por que eles não faziam outra coisa, não produziam aquilo que eles necessitavam, né? Porque eles falam... Gente, desculpa, só um pouquinho. Agora sim, voltou. Olha só, se você observar, no segundo parágrafo, muitos produtos que os moradores necessitavam eram trazidos por tropeiros, né? Os grupos de comerciantes. Mas aqui, ó, eles não criavam os animais para abastecer a vila, pois a atividade mineradora era mais lucrativa, né? Então, por isso que eles não produziam os alimentos e os outros produtos, porque as atividades mineradoras eram mais lucrativas, né? Então, eles se empenhavam, né, em trabalhar na mineradora. Eles se dedicavam mais ao minério, né, ao ouro, que era mais lucrativo. Então, vamos agora para a letra C. Em sua opinião, as atividades dos tropeiros foram importantes para os moradores das vilas mineiras? Por quê? Por que os tropeiros eram importantes? Respondam com as suas... com a sua opinião. É uma resposta pessoal. Por que eles eram importantes? Vocês irão responder no livro de história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a professora, que a professora ajuda, tá bom? Agora, vamos falar um pouco sobre a história de Campo Grande. Então, todas as aulas, a professora vai falar um pouco sobre a história de Campo Grande, ok? Esse livro que a professora pesquisou e vai fazer a leitura para vocês, vocês não têm esse livro. Por isso que a professora pede que vocês prestem muita atenção na leitura e acompanhem para poder responder as questões. Vamos lá? A primeira igreja. Nós já falamos um pouco na aula anterior sobre a primeira igreja. A professora trouxe um texto, então, que traz maiores informações sobre a primeira igreja. Vamos lá? Acompanhe a leitura.
Os primeiros ranchos da Rua Velha, atual 26 de agosto, foram construídos com pouco alinhamento, uns ao lado dos outros, tomando assim a feição de uma rua. Em um ponto mais elevado do nascente povoado, nas proximidades da atual matriz de Santo Antônio, quase no centro da rua 15 de novembro, foi construída a primeira igreja de Campo Grande. José Antônio cumpria assim a promessa de erguer uma igreja a Santo Antônio. Era uma pequena igreja coberta de palha, depois substituída por telhas transportadas das ruínas da residência dos jesuítas, da abandonada fazenda Camapuã. No altar da simples capela foi colocada a imagem de Santo Antônio, tudo em cumprimento à promessa feita por José Antônio. Para a inauguração, que ocorreu em 1879, José Antônio trouxe de Nioaque o padre Julião Urquia, que realizou os casamentos de seus filhos, Antônio Luiz e Joaquim Antônio, com as suas esposas, Ana Luísa e Maria Helena, que são filhas de Manuel Olivério, e este com a filha de José Antônio, Francisca de Jesus, formando o núcleo familiar dos Souza Pereira. Essa é a primeira imagem, a primeira igreja. Olha como ela era construída, de pau a pique, né, barro com madeira, e as telhas, que foram trazidas das residências dos jesuítas. Os jesuítas eram membros da Sociedade de Jesus ou a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola e que catequizavam os índios. Então, ele é quem catequizava os índios, né? E ele era jesuíta. Agora, as primeiras ruas, nós já falamos. Então, a professora trouxe uma imagem, do nascente ao poente, com as ruas atuais e como elas eram chamadas. Vamos fazer a leitura. As primeiras ruas. Em 1889, o Arraial tornou-se um distrito de paz e Bernardo Franco Baís foi convocado para ser o primeiro juiz. Com o progresso vigente, 10 anos depois, o distrito foi elevado à categoria de vila, isso no ano de 1899. Pela vila de Campo Grande passavam carroças, carros de boi, tropas de burro, que levantavam poeira e cobria toda a visão dos moradores. Naquela época só existia uma rua, a Rua Velha, que hoje é conhecida como a 26 de agosto, onde se concentravam as casas comerciais, residenciais e propriedades rurais. As demais vias eram trilhas no meio do mato. A Rua Velha era ponto de encontro para se discutirem o preço do gado, assuntos políticos ou do cotidiano. Com o crescimento da vila, surgiu a necessidade de se abrirem novas ruas para se organizar a ocupação dos lotes e o trânsito de pessoas, carroças e carros de boi. Em 1909, foi elaborada a primeira planta da vila, feita pelo engenheiro Nilo Javari Barém, em que se determinava o traçado das ruas da vila de Campo Grande dessa forma. Vamos observar a imagem, então? A primeira era a Avenida Calógera, a Rua 14 de Julho, 13 de Maio, Rua Rui Barbosa, Rua Pedro Celestino, Padre João Cripa e José Antônio, perto da igreja, olha. Então, ela era distribuída desta forma. A Rua Padre João Cripa também se chamou Rua 15 de Agosto e Rua da Constituição.
A Rua 14 de Julho também se chamou Beco Aníbal de Toledo e João Pessoa. Então, ela teve várias mudanças até chegar e ficar Rua 14 de Julho. A Rua Rui Barbosa também se chamou Rua 24 de Fevereiro. A Avenida Calógera também se chamou Rua Santo Antônio. Vamos observar agora, ó, do sul ao norte. Rua Dom Aquino, Rua Barão do Rio Branco, Avenida Afonso Pena, 15 de novembro, 7 de setembro e 26 de agosto. 26 de agosto também se chamou Rua Velha e Rua Afonso Pena. A Rua Dom Aquino também se chamou 1º de março. E a Avenida Afonso Pena também se chamou Rua Marechal Hermes. Então, elas tiveram muitas mudanças, né? Se nós observarmos, olha o mapa como era. O mapa das primeiras ruas, né? Do sul ao norte e nesta aqui do nascente ao poente. Então, era bem poucas as ruas em vista do que temos hoje. Certo? Vamos agora, então, para os exercícios, para as atividades. Vocês irão fazer no caderno de história, colocar somente a resposta. Nós temos aqui 7 atividades. A primeira, a Rua Padre João Cripa também se chamou. Como ela se chamou lá no início da nossa cidade, do nosso município? Número 2. A Rua Rui Barbosa também se chamou. 3. A Rua 14 de Julho também se chamou. 4. A Rua Calógeras também se chamou. 5. A Rua 26 de Agosto também se chamou. 6. A Rua Dom Aquino também se chamou. E a 7. A Avenida... Desculpa, a não colocou aqui, ó. É a Avenida Afonso Pena, também se chamou. Deixa eu arrumar, só um minutinho. Prontinho, agora a professora colocou o nome da avenida. Número 7, vamos lá. A Avenida Afonso Pena também se chamou. Então, vocês irão lá observar. Deixa eu voltar um para vocês verem. Aqui. Então, nós temos, ó, a Rua 26 de Agosto, ela também se chamou Rua Velha e Rua Afonso Pena. Então, você irá responder no seu caderno de história essas 7 questões, observando o mapinha do nascente ao poente e do sul ao norte, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a professora.